Olá, eu sou Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ e a nossa aula de hoje vai ser sobre o método da média logarítmica. Esse está atrelado ao nosso tópico quando a gente está falando sobre projetos e cálculos dentro de trocadores de calor. Então, o nosso tópico de hoje é método da média logarítmica. Ok? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai utilizar para a gente poder usar esse método, né? Na verdade, é ser conhecidas as 4 temperaturas do nosso trocador de calor. O que eu estou dizendo sobre isso? Basicamente, você tem que conhecer a temperatura de entrada e saída dos 2 fluidos que estão trocando calor. Tá, mas aí, antes de tudo, e se eu tiver conhecido só 3 temperaturas, Matheus? Como é que eu posso calcular a 4ª temperatura? De uma forma tranquila, pela fórmula que a gente vê lá no ensino médio, que a gente costuma chamar de Q-macete, que a gente sabe que o quê? Que o calor que, considerando que não há perdas de calor para o ambiente, certo? A gente sabe que o calor que o fluido quente está dando para o frio é o único calor que o frio está recebendo. Então a quantidade de calor do fluido quente, que vai para o fluido frio, necessariamente tem que ser igual à quantidade de calor que o fluido frio recebeu, ok? E como é que a gente escreve isso? Considerando que não há troca de fase, a gente pode dizer que Q é igual a MCP, um ΔT, correto? Então, por fluido frio, a gente pode escrever aqui o Q do fluido frio é igual a vazão. E note uma coisa, no ensino médio, a gente via MCP/ΔT, onde M era a massa do nosso substrato, né, do nosso domínio ali. Aqui a gente está usando o M ponto, que é a vazão mássica. Por quê? A gente está trabalhando agora com o watts, que é joule por segundo, beleza? Então a gente vai ter aqui a vazão mássica do fluido frio, vezes o CP do fluido frio, vezes a diferença de temperatura do fluido frio na saída, menos a temperatura do fluido frio na entrada. Mateus, por que você está fazendo isso? Porque eu estou já analisando um ΔT positivo. Porque eu sei que o meu fluido frio, ele entra frio e a temperatura de saída dele sempre vai ser maior do que a temperatura de entrada que ele entrou. Beleza? No fluido quente, a gente tem algo parecidíssimo, certo? Só que aqui, ó, T quente de entrada menos T quente de saída. Uma vez que o fluido quente ele troca calor com fluido frio, e sua temperatura de saída vai ser menor do que a temperatura que esse fluido entrou quando ele estava super quente. Beleza? Então, a gente calcula isso aqui. Então, por exemplo, Matheus, no problema só me deu 3 temperaturas. A de entrada e de saída. Por exemplo, um problema de projeto. Ó, eu tenho um óleo que ele vai ser usado para aquecer água. O meu óleo ele tem que entrar a 120 graus e ele tem que sair a 80 graus. E a minha água ela vai entrar a 25 graus. Qual vai ser a temperatura de saída da água, né? Bem, se eu conheço a vazão, se eu conheço o CP dos fluidos, e eu sei as 2 temperaturas de entrada e de saída do óleo, que foi determinada no meu projeto, e eu quero agora avaliar qual vai ser a temperatura de saída da água, sabendo qual é a temperatura que ela entrou, eu posso simplesmente vir aqui na minha equação e dizer o seguinte. Bem, o Q do quente ele tem que ser igual ao Q do frio, certo? Eu quero calcular quem é a temperatura do fluido quente, do fluido frio de saída, beleza? Então a gente vai fazer toda a nossa conta aqui em função disso, beleza? Então aqui a gente vai ter M do quente, CP do quente, T do quente de entrada menos T do quente de saída é igual a M CP do frio, né? T do frio de saída menos T do frio de entrada, beleza? Quem eu quero descobrir? A temperatura do fluido de saída. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar a temperatura do fluido frio de saída. Show? Então aqui a gente vai ter M. Já vou botar assim, ó, ΔQ do quente sobre M do frio, CP do frio, temperatura de saída, certo? Mais TF de entrada
é igual a temperatura de saída. E note que isso faz sentido, galera, porque se vocês olharem aqui, o que a gente tem? A gente sabe que a temperatura do fluido de saída tem que ser maior do que a temperatura que ele entrou. E é o que está escrito aqui nesse algebrismo que a gente fez. Note que nós temos a temperatura do fluido frio de entrada mais uma quantidade de calor que foi concedida a esse fluido para que houvesse um aumento de temperatura. Beleza? Só que agora a gente quer calcular a transferência de calor dentro, por exemplo, de um trocador de calor a partir do coeficiente global de transferência de calor. E a gente aqui tem que usar uma diferença de temperatura que tem que ser adequada, que é o nosso ΔTml, que é exatamente esse método da diferença de temperatura logarítmica, beleza? E como que é essa conta? Q é igual a UA ΔTml, ok? O U, que é o coeficiente global de troca térmica, a gente já viu na introdução ao trocador de calor como ele é calculado, e aqui, só para relembrar, é U sobre 1R total, duas linhas, beleza? Onde a unidade de U é o watt por metro quadrado Kelvin, certo? Então, como que a gente vai fazer essas contas agora? Bem, A é a área de troca térmica do nosso fluido. Então, a gente tem que agora entender como que a gente calcula essa diferença de temperatura média logarítmica, beleza? Ela é uma continha tranquila de ser feita. Ela é dessa forma aqui. ΔTml é igual a ΔT1 menos ΔT2 sobre ln de ΔT1 sobre ΔT2. Beleza? Então a gente tem essas duas formas de... Essa forma de calcular as diferenças de temperatura usando a média logarítmica. Beleza? E quem são agora, Matheus, esse ΔT1 e esse ΔT2? Né? Porque apareceu aqui um novo ΔT. Basicamente, galera, esse ΔT1 e esse ΔT2 são as diferenças de temperatura nas extremidades do meu trocador de calor. E elas mudam conforme o tipo de trocador de calor que eu estou usando, a configuração de trocador de calor. Então, por exemplo, o ΔT1 para um trocador de calor em paralelo, ele é calculado diferente de um ΔT1 quando a gente tem um trocador de calor na configuração contra-corrente. Beleza? E a gente precisa saber, então, como que a gente vai calcular esse cara. Vamos dar uma olhada aqui, genérica de um trocador de calor concêntrico, bitubular, para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. Vamos supor, então, que a gente tenha um trocador de calor. Vou colocar já dois trocadores aqui, tá? Esse. Bem ruim esse aqui. Vou botar embaixo, que é melhor. Tá? Esse aqui vai ser o nosso trocador de calor, onde aqui é o fluido quente entrando, fluido frio entrando, quente saindo, frio saindo. E aqui eu vou ter quente entrando, frio saindo, quente saindo, frio entrando. Note que esse primeiro trocador que a gente está vendo aqui, ele é um trocador paralelo. Por quê? Porque as correntes de entrada estão do mesmo lado do meu trocador. Beleza? Então esse cara aqui é o que a gente chama de trocador em paralelo. E o de baixo, contra-corrente. Certo? E como a gente vai calcular esse ΔT1 e esse ΔT2? Igual eu disse para vocês, são as diferenças de temperatura que estão nas extremidades do meu trocador. Mateus, faz diferença do meu ΔT1 ser o da esquerda, as extremidades da esquerda e da direita? Não. É só sempre importante você definir quem vai ser teu ΔT1, seu ΔT2 e respeitar aquela ordem que aparece na equação. Lembrando, ΔML é igual a ΔT1 menos ΔT2 sobre ln de ΔT1 sobre ΔT2. Beleza? Então, por exemplo, para um trocador de calor em paralelo, quem vai ser o ΔT1? Tá? Vamos então colocar aqui, vou botar aqui pequenininho dentro do próprio trocador. Meu ΔT1, por exemplo, vai ser T do fluido quente de saída menos T do fluido frio de saída. E o ΔT2
quente de entrada menos T do fluido frio de entrada. Beleza? E aqui, quem vai ser? Meu ΔT1 vai ser T quente de saída menos T frio de entrada. ΔT2, T quente de entrada menos T frio de saída. Beleza? Lembrando, novamente, esse aqui é paralelo. E esse aqui é contracorrente. Beleza? Então, são dois tipos de trocadores de calor diferentes. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma estudada nesses tipos de trocadores de calor. Qual costuma ser o mais eficiente, dado uma mesma carga térmica que eu preciso atingir? Por exemplo, Matheus, o meu trocador de calor ele tem que trocar 1000 watts naquele meu sistema, beleza? Qual o melhor trocador de calor? Assim, melhor assim que eu digo mais eficiente. Qual que eu preciso de uma menor área superficial para que haja essa mesma quantidade de calor trocado? Essa mesma quantidade de calor trocado no trocador de calor. Então, a gente tem que analisar agora duas coisas aqui. Os gradientes de temperatura. Afinal de contas, a gente sabe que o gradiente de temperatura é a força motriz que vai definir a força que eu tenho em trocar calor. Então, quanto maior esse gradiente de temperatura, esse ΔT de temperatura, né, maior vai ser a troca de calor ali dentro do meio convectivo, principalmente, porque a gente sabe que a gente tem ali um ΔT tanto na convecção quanto na condução, e na radiação a gente tem ali um termozinho que é um diferencial de temperatura. Então, é super importante que a gente observe agora esse diferencial de temperatura. Então, vamos olhar para o gráfico de um paralelo. Beleza? Para um gráfico de trocador de calor em paralelo, a gente vai ter o seguinte. Vamos desenhar aqui os nossos eixos. Antes, gente, uma coisa que é importante, né, que a gente estava comentando sobre. O método do MLDT, né, que é o método da média logarítmica, note que a gente precisa, é necessário, é fundamental ser conhecido as 4 temperaturas do meu trocador de calor. Caso eu não consiga encontrar as 4 temperaturas do meu trocador de calor, a gente vai precisar usar um outro método que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o método do ENUT, beleza? Mas lembre-se, o método da média logarítmica só pode ser utilizado quando eu conheço as 4 temperaturas que estão ali no meu sistema, certo? Então, olhando aqui para o nosso problema de paralelo, o que a gente tem? No problema de paralelo, só para trazer aqui o nosso desenho, fazer um trocadorzinho aqui bem pequenininho. Então aqui, quente, quente, frio, frio, certo? O que acontece nesse problema? Vocês concordam comigo que quando eu estou entrando no meu trocador de calor, os dois fluidos já vão experimentar de cara o maior ΔT possível. Porque eu estou entrando com um fluido na maior temperatura e com um fluido na menor temperatura possível dentro daquele sistema. Então, de cara, eu já vou experimentar o maior ΔT possível. Então, eu já botei ali uma força motriz alta pra caramba, certo? Então, a gente vai ter aqui um cara quente, certo? Que vai ser o nosso TQ de entrada. E um fluido frio. Vai ser o nosso TF de entrada, certo? Só que o que acontece? Com o passar nesse domínio do trocador, eu vou trocando calor. Eu vou ter, então, o maior ΔT nesse momento de entrada dos fluidos, certo? E o que acontece? Com o passar do tempo, o fluido começa a trocar calor e, por consequência, o fluido frio começa a esquentar, então a temperatura começa a aumentar, e o fluido quente começa a ser resfriado, então a temperatura dele começa a diminuir, certo? E o que acontece? Acontece o seguinte. Graficamente, só para a gente colocar aqui, né? Aqui é o eixo da temperatura e aqui o eixo X, beleza? Graficamente, o que vai acontecer com o passar do tempo? Os fluidos tinham um ΔT1
alto lá no início. Só que com o passar, esse delta começa a diminuir, certo? E aqui é a nossa temperatura do fluido quente de saída, temperatura do fluido frio de saída. E o que acontece? Se vocês olharem bem, agora que eu preciso trocar calor, se eu estou diminuindo o meu ΔT, eu vou precisar ajustar algum outro parâmetro ali para que eu consiga ter uma troca térmica, a carga térmica que eu desejo. Então, o que vai acontecer, galera? Quando a gente for calcular, né, as áreas de troca térmica usando uma mesma carga térmica com um trocador de calor em paralelo e em contracorrente, a gente sempre vai perceber que a área de troca térmica com um trocador em paralelo é sempre maior que a área de um trocador em contracorrente para uma mesma carga térmica, ok? E por que isso acontece? Por causa que a força motriz dentro do domínio do trocador, ela diminui drasticamente conforme os fluidos andam dentro desse trocador de calor, beleza? Então, a gente observa que a área de troca térmica desse cara precisa ser grande, porque a minha força motriz é pequena, e para compensar isso, para continuar trocando calor, eu preciso aumentar a área superficial de troca térmica. Vamos dar uma olhadinha agora, galera, para um contracorrente, tá? Por contracorrente, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Temperatura, eixo X. Deixa eu jogar para cá. A gente vai ter temperatura X. Só que lembre-se de uma coisa. Aí é que está o pulo do gato, hein, galera? Lembre-se que num trocador de calor em contracorrente, a gente tem a seguinte estrutura, né? A gente tem um fluido quente que está entrando aqui, quente de entrada, certo? E um fluido frio que vai estar entrando em uma determinada temperatura aqui, TF, de entrada, certo? E o que acontece? A gente sabe então que com o passar do trocador de calor, os fluidos estão em contracorrente, ou seja, sentidos opostos. E o que acontece? O fluido quente ele tem uma diminuição de temperatura, sim, claro, até chegar à temperatura de saída dele. E o fluido frio tem também uma temperatura de saída. Só que a grande sacada nesse problema aqui é que o ΔT, deixa eu trazer mais um pouquinho para cá, seria o TF de saída, o ΔT até diminui, sabe? Ele até pode diminuir. Deixa eu até fazer melhor esse desenho aqui. Aqui é um pouquinho mais curtinho, né? Bem, era para ficar uma reta ali, ficou uma curvinha, mas finjam que está certinho. O que a gente observa aqui? Que o ΔT, que é a força motriz desse fluido, ele vai tendendo a não ser constante, não é constante, mas é maior do que o em paralelo, e significativamente maior do que em paralelo, beleza? Então, o que a gente observa, galera? A gente observa que, como o ΔT é mantido numa margem ali, né, num gradiente de temperatura ok, a gente observa então aquilo que eu disse lá no paralelo, que um trocador de calor em paralelo terá sempre uma maior área de troca térmica para uma mesma carga térmica quando comparado a um trocador de calor em
contra corrente, beleza? Então, isso é fundamental para a gente sempre lembrar desses tipos de problema, beleza? Então, se a gente tiver um trocador de calor em contracorrente e um em paralelo, de forma geral, a gente sempre costuma trabalhar em contracorrente porque é o mais eficiente, tá? Tá, mas aí, e agora, Matheus? E se eu não tiver um trocador de calor desse tipo? Se eu tiver um trocador de calor, por exemplo, casco e tubo, ou um trocador de calor e escoamento cruzado? A gente tem algumas tabelinhas que a gente pode usar para ajudar a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, eu tentei aqui trazer para cá, mas não ficou legal. Então eu vou desenhar para vocês como seria esse gráfico mais ou menos. Por exemplo, um dos gráficos que a gente pode usar é esse aqui, ó. Esse aqui um pouquinho. Aqui é o fator de compensação. E aqui esse eixo é P igual a T2 menos T1 sobre T1, isso, T1, desculpa, T2 menos T1, tá? E o desenho que vai estar aqui do lado é de um trocador de calor assim. Os tubos aqui assim. Aqui eu tenho T1, T2, T1, T2, beleza? E aqui no gráfico vocês vão ter várias curvas assim, ó. Tá? Onde as curvas são calculadas sendo o fator R, que ele é calculado sendo T1 menos T2 sobre T2 menos T1, ok? E aí o que acontece, gente? Por que a gente precisa usar esses caras? Esse aqui, por exemplo, é o caso de um trocador de calor casco e tubo com múltiplos passos de 2 nos tubos, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Desculpa, esse aqui é um trocador de calor, casco e tubo, para o caso de 2, 4, 6, múltiplos de 2, de qualquer múltiplo de 2 para os passos nos tubos, beleza? E por que eu preciso disso aqui? Bem, eu preciso disso aqui porque quando eu não tenho um trocador de calor naquele outro jeito, a gente precisa fazer uma correçãozinha, que é em cima desse fator de compensação que a gente está calculando, que é o F. Então, na verdade, na fórmula, quando aparece lá Q igual a UA, e no caso que a gente viu anteriormente era ΔTml, aqui vai ser F ΔTml, onde esse F é exatamente quem? O fator de compensação. Beleza? Então, se você tiver um trocador de calor, casco e tubo, com 2 passos do casco, ou 2 passos no tubo, múltiplos disso, existem vários gráficos que você pode pegar para você calcular esse fator de compensação. Em alguns casos, esse fator de compensação chega a ser quase 1. Então, de fato, se torna quase o A ΔTml, beleza? Mas é sempre importante ter isso em mente. A gente, quando tem um trocador de calor na forma de casco e tubo, a gente costuma e é sempre bom ter essa prática, tá? De calcular o fator de compensação quando você tiver com um trocador casco e tubo, para você verificar se você está seguindo pelo caminho correto ou não, beleza? Então, aqui fica, gente, o nosso final de aula. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo tema da nossa aula vai ser sobre o outro método, que é o método ENUT, beleza? Então, fica aqui meu joinha para vocês e curtam bastante, façam muitos exercícios e amem transferência de calor, amem trocadores de calor, porque é muito útil na vida, principalmente na prática industrial.